Heloísa tem um cubo com as 6 faces pintadas de cores diferentes. De quantas maneiras ela pode escrever os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, um em cada face, de modo que a soma dos números em faces opostas seja sempre 7? Bom, eu vou primeiro projetar aqui um cubo. Imagine que a gente tem um cubo, essas 6 faces elas têm cores distintas, então eu vou, digamos, nomear cada face, vou escrever assim, frente, vou chamar de FR, fundo, FU, em cima, C, embaixo, vou chamar de B, esquerda, lateral e direita. Então temos as 6 faces, como se cada face estivesse nomeada por um símbolo aí, frente, fundo, cima, baixo, esquerda, direita. E aí, essas faces têm cores distintas, o que as caracteriza como sendo, mesmo que eu rodar o cubo, elas vão ser distintas umas das outras, a posição do cubo vai ser alterada, e aí nós queremos colocar em cada uma das faces os números de 1 a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de modo que nós tenhamos todas as possibilidades de variações possíveis desses números, com a condição de que as faces opostas, então frente e fundo, cima e baixo e esquerda e direita, tenham a soma dos seus números igual a 7. Então, para estabelecer aqui todas as variações possíveis, basta perceber que se trata nada mais do que uma aplicação imediata do princípio fundamental da contagem. Porque, observe, se eu começo a fazer escolhas, eu vou escolher os números que vão para cada uma das faces. Então eu vou colocar todas as possibilidades para cada uma das faces estabelecendo escolhas. Então eu começo, por exemplo, escolhendo o número que vai para frente. Então para o número que vai para frente, eu vou ter 6 possibilidades, que são todos os números. Para cada uma dessas 6 possibilidades, quando eu for escolher a cor do fundo, como é oposta a essa, eu vou ter sempre uma possibilidade, vou colocar aqui uma possibilidade, observe, para cada uma das 6 possibilidades que foram escolhidas para ser o número da frente. Então se eu escolhi, digamos, o número da frente igual a 1, então o número do fundo vai ter que ser 6, para que a soma dê 7. Se o número escolhido para frente for o 2, o número escolhido para o fundo é o 5, só tem uma opção. Para cada uma das 6 opções que eu escolhi para ser o número da frente, existe uma e somente uma opção, uma possibilidade, quando eu for escolher o número que vai para o fundo. Então, aplicando o princípio fundamental da contagem, eu tenho 6 vezes uma possibilidade, estabelecendo as variações frente e fundo. Mas eu vou continuar escolhendo. Para cada uma das possibilidades que já foram escolhidas, agora eu vou escolher o número que vai ocupar a face de cima. Bom, como a face de cima não tem nenhuma restrição, exceto que eu já escolhi 2 números para ocuparem a frente e o fundo. Então, como eu já escolhi 2 dos 6 números, nos vão restar 4 possibilidades de escolha para números que vão ocupar a face de cima, porque essa, dentro da minha distribuição, é a terceira escolha. Escolhido o número que vai para cima, e eu tenho 4 possibilidades, observe que para cada uma delas existe uma única possibilidade que vai ser o número que vai ser ocupado pela face de baixo. Porque cima e baixo, mais uma vez, são faces opostas, e essas faces opostas têm que ter a soma de seus números igual a 7. Então, fazendo mais uma vez o processo de escolha, agora eu vou escolher o número que vai ocupar a face da esquerda, não tem nenhuma restrição agora com relação à soma, porque é esquerda e direita, eu estou escolhendo agora entre os dois, primeiro a esquerda, então ela é livre desde que eu escolha, evidentemente, um número que já não foi mais escolhido. Eu já gastei 4 escolhas, em cada uma das escolhas eu escolhi um número. Eu tenho algumas possibilidades, mas para cada um deles eu escolhi um número. Então, como ela é a minha quinta escolha, a escolha do número que vai ocupar a face da esquerda, nos restam até agora 2 possibilidades, porque 4 já foram gastas, digamos assim. E aí, para cada uma das 2 possibilidades, existe um único número para ocupar a face da direita, que é inclusive o número que sobra, né? Que é o número
que é o único número cuja soma com o número escolhido da esquerda vai dar 7. Então, esse produto 6 vezes 1, vezes 4, vezes 1, vezes 2, vezes 1, ele na verdade nos possibilita enxergar todas as variações, pelo menos em termos quantitativos, todas as variações possíveis dos números distribuídos nessas faces do cubo, de modo que atenda a essa condição de que as faces opostas tenham a soma igual a 7. Então a resposta, o número total de maneiras que isso pode ser feito, vai dar 6 vezes 1, vezes 4, vezes 1, vezes 2, vezes 1, totalizando 48 possibilidades, que é então a nossa resposta.